Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. Pix, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Amigos e amigas, quem vos fala, mestre Dinho, dos canais no YouTube dos patriotas, da direita e conservador. Somos contra o terrorismo, traficante e comunismo. E todos os covardes políticos que fazem parte desse sistema caótico e melancólico são verdadeiros covardes por não respeitar a Constituição Federal do Brasil. Não somos covardes. Queremos todos esses criminosos presos, etc. Em seguida, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman, a voz da verdade, hoje dia 15 de março do ano de 2025. A seguir! Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Muito bom dia, no momento, dia 15 de março de 2025, horário 5 horas da madrugada, 29 minutos. Já procedemos com as principais capturas de todos os fornecedores de substâncias, todos eles desde o momento que eles ficaram protegidos pela jurisprudência dos seus países, através dos juízes corruptos, chegamos à membresia da justiça do planeta em 196 países. A quantidade de juízes e corrupção que se vende sentenças e se colocam como verdadeiros baluartes a cometer medidas opressivas e imorais de tortura, se chamando de representantes da lei, que em realidade são pessoas totalmente desequilibradas, pessoas que não possuem caráter e que estão procedendo contra os bons costumes que o nosso Senhor Allahu Akbar, o nosso Senhor Yahushua HaMashiach, o nosso Senhor Hashem, nos coloca a viver em harmonia. E certamente que o Tribunal Internacional já procede com a captura de todos estes magistrados. Então, hoje sábado, dia 15 de março de 2025, horário 5 horas da manhã, 32 minutos, estamos já com monitoramento e já com as determinações em todo o planeta. Temos já a determinação de acautelamento de todos
os que foram arguidos por intenções de todos agirem da mesma forma. Claro, porque se você vê que a forma da sua hermenêutica foge da Constituição e você toma para si um posicionamento, cabe a você ser prático. Com relação ao Brasil, o senhor general-em-chefe, à época, patente militar, vestida, e que ele, ao conhecer do crime, ele não prevaricou e fez a sua explanação ao corpo consular. A todos que têm o Emilate com seus adidos militares, ele procedeu a informar que o crime estava sendo feito pela mais alta corte do Supremo Tribunal Federal. E se constatou que efetivamente esse procedimento procedeu da China, do Xi Jinping, do cachorro louco, do PCC, ao qual ele procede com medidas opressivas e imorais em todo o planeta. Então, chegamos à África, ao continente africano, e já procedemos, conjuntamente com vários países que estão corrompidos, a França de Macron, a Inglaterra do rei Charles, a Alemanha, enfim, a comunidade europeia da von der Leyen, mas principalmente aqueles que determinam a distribuição das drogas. Então, já estamos procedendo em todo o planeta. São mais de 11 mil capturas. 11 mil. E não há tempo a perder, porque eles também procedem de forma vil, com medidas opressivas e imorais, tortura. E não podemos mais permitir este procedimento. Então nós já estamos com as tropas posicionadas para o desfecho. O senhor Messias Bolsonaro, ele está posicionado na sua verdade. E a verdade são os fatos. Ele procedeu a denunciar ao corpo consular
que está estabelecido na República Federativa do Brasil, em que há um grupo, uma organização OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, encabeçado por Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, que ocupa a sua carcaça é o Moacir, com 29 partidos, mercenários. Eles todos têm sociedade com outros partidos da Europa, da Ásia. E todos eles procedem de uma forma vil, querendo se impor pela força. Então nós vamos proceder de imediato com as tomadas de decisão. Haverá o embate nuclear. Não tem como proletar este evento. Só e unicamente se o Khamenei abdicar da sua matança de querer se posicionar conjuntamente com Erdogan, conjuntamente com Macron, com a van der Leyen, não haverá consideração nem para a África do Sul, porque estamos observando que todo comportamento na África é de uma matança. Eles querem se impor pela força, pelo terror. E não podemos mais permitir este posicionamento. Tomaremos medidas cirúrgicas. E para você evitar que isto ocorra, você tem que abdicar, se entregar, porque não há lugar na superfície do planeta em que você não seja alcançado pelas tropas de elite. Por exemplo, o Kraken, o Sombra, o Mossad, que já estamos todos em operacionalidade. Este comportamento se deu a elementos que procederam a querer impor a sua petulância, a achar que não seriam alcançados. Então agora procedemos com a captura de todos os juízes em 196 países, todos já identificados. O corpo dos operadores da lei que procederam de forma idêntica a estabelecer a China, ao Irã, ao Hezbollah, ao Hamas, ao Estado Islâmico, e que não vai haver forma de sobrevivência. A única forma é a play barganha. Nós vamos extraí-los,
vamos levá-los às oitivas e vão entregar todo mundo. Sempre a bem da lei. Se houver resistência, procedemos ao abate, porque estamos em guerra nuclear. Centenas de milhares de pessoas foram abatidos e isto não ficará impune. Estamos vendo o Hamas, o Hezbollah, que utiliza escudo humano na Palestina, em Gaza. Todos os que foram soltos e que o Hamas, o Hezbollah, não entregou os reféns, nós vamos proceder de imediato. Não restará ninguém serão todos exterminados, porque são ratos, não são seres humanos, são ratos, são os cachorros de Satã. Então vamos exterminá-los. Faltam poucas horas. E isto, uma vez tomada a decisão, já está tomada. Por isso, eis o relatório deste dia 15 de março de 2025. Horário 5h44 da madrugada. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Arbitragem internacional, no cargo corregedor-geral, na investigação da ONU, reduto de narcoterrorismo, todos identificados e todos levados a que sejam sentenciados pelos seus crimes. Nada que seja fora da lei, sempre a bem da lei. Acabamos com a corrupção no planeta. Isto não significa que alguém não venha se corromper, mas terá o alcance da lei. E a espada da lei, quando vem, ela não traz de balde. Então, conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é o meu e-mail, a chave Pix, oscaranibalchiappano@gmail.com. Plataforma, banco, Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 44734. Banco, plataforma, Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Torno a repetir. Todos os adidos militares,
todo o corpo consular que ouviu do general em chefe, o senhor Messias Bolsonaro, em que ele detectou e denunciou as urnas incompletas sem impressora, com um computador manipulado seu login, ou seja, foi inserido nos seus dados óbitos de cidadãos brasileiros credenciados a votar. Isto pelo Barroso, réu, espia, trabalha para a China, conjuntamente com Fachin, espia, trabalha para a China, como todo o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Este conluio, este compadrio, o sentenciou pelo crime de espionagem, e todos os adidos militares do corpo consular revelaram que receberam o Fachin, réu espia da China, a que não levasse em conta a determinação da denúncia feita pelo general em chefe, o senhor Messias Bolsonaro. Eles alegando que são determinações da USAID, do grupo do Bush, do grupo do Obama, do grupo do Biden. Então, todos eles, agendados pela propina, procederam a ignorar. E todos eles agora estão chamados para depor, já que, se indiciado for o corpo de ministros que compõe o governo do senhor Messias Bolsonaro, serão engajados como réus na prática de prevaricação em não atender a denúncia determinada pelo general em chefe, o senhor Messias Bolsonaro. Ele não procedeu contra a vida do defunto Luiz Inácio Lula da Silva, do Alckmin, terrorista narcotraficante, a mando do Irã, a mando do PCC, da China. Todos identificados com 29 representantes de partidos políticos que têm conluio com 196 países identificados, e que todos eles estão já sentenciados por crime de espionagem, sabotagem a mando da China e do Irã. Então já tivemos o procedimento de prender o representante da África do Sul, quando o Brasil se vendeu à Alemanha por 7-1. 7-1. Um escândalo. Fomos até o Maracanã a proceder à captura do representante que se encontrava sentado do lado da Dilma Rousseff e que ele iria
ser levado à corte do Tribunal Penal Internacional por narcotráfico e que as autoridades da Polícia Federal não permitiram o acautelamento e a prisão do mandatário da África do Sul. País narcotraficante, distribuidor de drogas. Então todos estes procedimentos que vêm sangrando, torturando o povo da República Federativa do Brasil, que fica caçoando esse Moacir, que ele fala que todo mundo tem direito a comer carne como ele come, em que ele coloca a Gleice Hoffmann como uma prostituta a ser ele, cafetão, a todo tipo de procedimentos bizarros e que todo mundo sabe das práticas do PT e de todos os que praticam a sevícia em crianças, verdadeiros monstros, em práticas lascivas, degenerados, no estupro coletivo, um grande puteiro, este GovBR, que está precedido por Alckmin, narcotraficante, terrorista do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico. Só sobrou ele, o Alckmin e o Khamenei, Sharmuta, do Irã. E o turco, pedófilo. Vamos pegar todos vocês. Porque são espias, sabotadores, degenerados. Por favor, viralize isto. Em nome de Yahushua Hom Merushalayim. Yahushua. Pedimos a proteção de Allahu Akbar a colocar todos estes meliantes que intimidaram a humanidade e que não tem mais serventia no planeta Terra serão exterminados, abatidos. Não há lugar no planeta para vocês. É conforme determinação de 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional. É conforme determinação da 4ª Frota do Pentágono, da NATO, da OTAN, porque todos são poder moderador contra esta prática de degenerados,
torturadores, a praticar medidas opressivas e imorais. Então, se vocês procederem a formatar, e já está sendo sequestrado, porque estão sequestrados, o general 4 estrelas, 3 vezes colocado como o melhor em toda a América para o combate de narcoterroristas, em que não há denúncia, não há absolutamente nada, e que ficam brincando de que vão indiciar, de que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não procede mais, porque agora nós procedemos contra vocês, torturadores, filhos da puta. Entendeu? Tô sendo claro? Porque vocês ocasionaram o levante de todas as nações, porque eles estão vendo que não sobreviverão. Então, vocês, déspotas da comunidade europeia, déspotas da teocracia do Khamenei, ficaram sem exército. Ninguém dá mais bola para vocês, porque eles vão ser todos exterminados, conjuntamente com vocês. Então, para eles não serem exterminados, eles vão dar uma banana para vocês, seus filhos da puta. Porque é ordem unida mundial. Então vocês têm que abdicar, porque já procedemos. No dia 15 de março de 2025, horário 6 horas da manhã, viralizem isto o máximo possível. Tenham todos um bom dia. Estamos progredindo cada vez mais. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro internacional, justiça paga, justiça particular, já com as determinações que identificam o componente em que o mundo está já identificando os mentores logísticos de Nogórdio, de ex-agentes, ex-status quo, que querem se prevalecer em seus redutos financeiros e também de posições de terras. Todos estão se reagrupando nas terras outorgadas por Maduro para estabelecer a primeira faixa de território conhecida como Pátria Grande. Então, todos os MSTs, todos os prisioneiros que tiveram saída, que vai sair agora também em todos os estados, vários prisioneiros, eles todos estão se locomovendo para as terras das fronteiras da Venezuela com Maduro. Todos eles vão se agrupar e vão proceder a formatar um exército, porque o exército brasileiro já se encontra
no território da Amazônia, expulsando as milícias que exploram o minério, ouro, diamantes, também o tráfico internacional de drogas, laboratórios, processando as cargas de narcóticos, porque todos estão sendo expulsos daquele local, já que o trabalho da tropa que se encontra no local, tropa brasileira, já está tendo êxito. E como também a Quarta Frota se estabelecendo imediatamente em Iguacibo, vai naquele platô, ele tem toda uma vista do território a ser abatido. Então, todas as tropas que estiverem lá embaixo, os Estados Unidos lá em cima, em Iguacibo, na Guadiana, eles vão proceder a exterminar todo o exército da Venezuela e todos os mercenários que saíram dos presídios de 26 estados e do Distrito Federal. Todo este levante está ocorrendo ao mesmo tempo. A Ucrânia, através dos drones da Inglaterra, atingiram a refinaria de petróleo na Rússia. A população da Rússia está saindo do país imediatamente. Todos agora estão saindo de lá, querendo se refugiar e não sabem aonde, porque todos eles não vão ter a possibilidade de ingressar em territórios que se encontram em guerra. No caso, o Brasil está em guerra e se encontra sequestrado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal todos os técnicos em logística, os generais 4 estrelas, 3 vezes condecorado em logística de aprimoramento de embate contra o inimigo, está sequestrado numa unidade militar. Como também o superintendente que presidia Brasília e que estava de férias quando houve o autogolpe desse impostor que ocupa a carcaça de Luiz Inácio Lula da Silva, Moacir, agente russo, conjuntamente com a Janja. A Janja já quer sair, já quer dar fuga. E ela quer já se estabelecer no norte, na Pátria Grande, naquela área, alegando que são todos sem terra. São pessoas que estão lá para o cultivo da terra, quando em realidade são terratenientes, mercenários, terroristas que estão recebendo treinamento militar. Como também os índios que estão no narcotráfico e que são pagos pela administração do IBAMA, em que eles recebem salários de 400 mil reais, Hilux, satélite Tesla, ou seja, eles têm acesso a celular, eles têm acesso à internet, e que eles colocam as suas tribos a processar as cargas de cocaína, fentanil, cristal e também a trabalhar no garimpo. Todos eles já se deslocando para o território da Pátria Grande. Eles vão querer invadir a ponta da cabeça do Nordeste, que são 9 pequenos estados
em que eles são ricos em petróleo. Eles querem se estabelecer lá e dar um aporte militar para poder usufruir e vender o petróleo não refinado para o contrabando. Tudo isto já identificado. Então, nós já estamos procedendo com a extração. Hoje, o Moacir, que é já identificado como plágio, como impostor da Rússia, estabelecido para o executivo. Também o Alcolumbre, também vários senadores, todos já identificados, e todos eles já sabem que tem a cabeça deles a prêmio, porque todos estão sendo procurados não somente pelas tropas de extração, mas também pelas milícias, através do prêmio. Alexandre de Moraes tem um prêmio pago pelo FBI de 8 milhões de dólares. Se você tiver de vizinho Alexandre de Moraes e você quiser ganhar 8 milhões de dólares, é só você bater na campainha dele e cortar a cabeça dele, porque você tem que mostrar a cabeça para receber o prêmio de 8 milhões de dólares. Então, todos eles já sabem, todos eles já têm a cabeça deles a prêmio, que não são divulgados só para as unidades de mercenário, paramilitares, que se encontram engajados à captura destes elementos. Então, todos estão agindo ao mesmo tempo. A Ucrânia, com os drones da Inglaterra, atingiu a refinaria lá em Moscou e também em vários prédios. Explodiram com um avião que sobrevoava o Kremlin. Quando o avião que ia dinamitar o Kremlin, as tropas de armamento russo abateram esse avião. Então, já foi detectada esta tecnologia cedida pela Inglaterra. Então, o primeiro país a ser abatido será a Inglaterra, neste momento. Logo, a França. E logo, a Alemanha. E logo, a Van der Leyen, a sede da comunidade do euro. Tudo isto já determinado, sem esquecer do Mullah Khamenei, Charmuta, como também o turco Erdogan, que, claro, você matando a cabeça da cobra, você evita um levante das tropas. Então, estamos caçando o Erdogan onde ele estiver escondido. Ele é captura, também tem prêmio. Prêmio pela sua cabeça. Se você é vizinho do Erdogan, você toca a campainha, corta a cabeça dele e vai cobrar seu prêmio. Entenderam? Então, as torcidas, barras bravas, ou seja, barras significa torcidas bravas, né? Muito perigosas. Elas se encontram fazendo piquete na Argentina, querendo sustentar, para tumultuar, para demonstrar que o grupo do Bush, o grupo do Obama, o grupo do Biden se encontram em combate, porque eles estão pedindo dinheiro a todos os que se beneficiaram das suas administrações da USAID. Devemos revelar também aos 2 juízes que deram queixa que não houve um procedimento para a demissão em massa projetado pela DOJ, em que eles não identificaram
que todo funcionário público foi identificado por ele ter conluio e por ele praticar ordens contra o povo dos Estados Unidos da América. Ele sabendo que os contratos que favoreciam pessoas que tinham aposentadorias de 250 anos, 300 anos, e que somavam bilhões de dólares, eles estavam a pagar este procedimento, como também a intervir nas eleições do senhor Trump, em que eles inseriram cédulas de votos de falsificações sem marca d'água em todos os estados dos Estados Unidos, e que eles, para não perder o seu cargo, funcionários públicos americanos, eles computaram esses votos como se fossem legítimos, e achando isso tudo muito normal. Então todos esses funcionários públicos estão todos demitidos por justa causa, por crimes. E quem não quiser aceitar este procedimento e se unir aos dois juízes que também estão sendo arguidos, ou seja, estão sendo auditados os seus cartórios para ver do compadrio com a administração Bush, a administração Obama, a administração Biden. Então, todo este levante, ele é mundial. Então, até o presente momento, os Estados Unidos da América, em pouco mais de um mês de governo do senhor Trump, arrecadou o que não se arrecadou em 2 anos de governo. Eles estão cheios do ouro, cheios do dinheiro. Trump está com estas medidas elaboradas por técnicas de 60 agências de inteligência no planeta, que se viram ameaçados e que poderiam ser levados ao pelotão de fuzilamento se não obedecessem à administração do Bush, do Obama e do Biden. Então todos eles chamaram a arbitragem internacional e perguntaram: o senhor está disposto a relatar os relatórios estabelecidos, porque não podemos mandar e-mail, já que todos estão grampeados. Toda a administração da América, das 60 agências de inteligência, se encontram no grampo pela internet, auditados pela administração Bush, administração Obama e administração Biden. Então, o interventor do Tribunal Penal Internacional na República Federativa do Brasil, o cargo Arbitragem Internacional, Justiça Particular, Justiça Paga, quem preside, o senhor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro, na sua segunda intervenção. A primeira foi quando o senhor excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, assumiu a excelência do cargo pelo titular, o senhor excelentíssimo Marco Aurélio Melo, presidente de interstício da República Federativa do Brasil na presidência da República. Essa foi a primeira intervenção do Tribunal Penal Internacional, que ele alegou que o Brasil não seria dividido como uma pizza. E efetivamente assim procedeu, mas eles estabeleceram em 26 estados e no Distrito Federal membros do Hamas, do Hezbollah, do Irã, do Estado Islâmico e de várias facções, prisioneiros que cumpriram pena, que foram soltos a ocupar cargos, secretarias e o próprio Palácios de Justiça em 26 estados e no Distrito Federal,
onde eles acautelam os ministros do Supremo Tribunal Federal, os desembargadores e ministros do Tribunal de Justiça e de todas as 4 instâncias. Também de 22 cartórios que procedem com as tutelas e curatelas de arguições em empurrar com a barriga até que haja prescrição dos delitos que eles aqui alegam que prevaricação não é crime. Eles alegam que o descaminho não é crime. É um ato administrativo que deve ser provado e que o cargo não procede conforme a sua orientação ao que foi otorgado administrativamente. Alguém evitou que o cargo funcionasse. E quem foi? O titular do cargo. Mas ele não é tido como ladrão, e sim como peculato, desvio de recursos, que ele não pega em dinheiro. Ele não tem o poder de chegar, o cargo que está sentado numa mesa, numa repartição, de pegar o dinheiro. Não, ele simplesmente engaveta essa ordem na gaveta dele, deixa passar 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele já está envolvido no compadrio. E ele não tem sentença nenhuma. Às vezes, é prolatada uma dosimetria de 4 anos. Não sendo superior a 4 anos, ele não é levado ao cárcere. Ele é enquadrado a pagar cestas básicas e ele fica à disposição do partido em que ele procedeu conforme determinação de 29 partidos que estão a delipendiar conjuntamente com a administração Bush, com a administração Obama, com a administração Biden. Tudo isto com fartas provas irrefutáveis. Então, nós temos os amotinados que se encontram nas fileiras do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, aos quais eles, por cargo de hierarquia, procedem como se funcionários públicos fossem, engavetando diretrizes à pátria defesa, negando o poder moderador de não permitir o motim. Então agora, todos foram alcançados pelo Emilate. Por quê? Porque o general em chefe, empossado no cargo de presidente da República, empossado no cargo das vestes, das fardas, das armas, Exército, Marinha e Aeronáutica, general em chefe, senhor Messias Bolsonaro, em sua prerrogativa única do cargo de presidente da República, de general em chefe das Forças Armadas, determinou uma reunião de todos os países que têm a sua autonomia, a sua lei do Emilate consagrada ao habeas corpus do seu território, do consulado, em que ele não prevaricou, ele colocou o que ele descobriu. As urnas eletrônicas foram compiladas já com decreto de lei, já estabelecido, em que eles, o senhor Barroso, foi e decretou que não teria impressora, que a máquina de digitar o voto não teria o voto impresso, e que o login num computador fornecido sem licitação pelo senhor Fachin introduziu no login fichas do Tribunal Superior Eleitoral
de pessoas que já faleceram e que procederam a votar ao fechar das urnas eletrônicas, não havendo mesário, não havendo ninguém. Então aqui a mídia paga pela administração Bush, pela administração Obama, pela administração Biden, recebem dinheiro e subornam os âncoras a pagamentos expressivos, milionários. 500, 600 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, em que eles recebem e ficam jogando com a barriga. Eles vendo que agora a emissora coloca toda a culpa neles e os proprietários da TV Globo, os irmãos Marinho, a máfia italiana, a máfia mexicana, todos eles estão já identificados, não tem para onde correr. Então nós já estamos em guerra, o Brasil está em guerra contra a Venezuela, contra a Colômbia, contra o Peru, contra o Equador, contra 10 países que fazem fronteira seca com o território da República Federativa do Brasil e 7 países do Caribe, onde todos eles têm ogivas nucleares apontadas para suas capitais. Ou seja, quem não proceder conforme determinação da China e do Irã e do Hezbollah e do Estado Islâmico, eles vão implodir as bombas atômicas. Agora, a tecnologia da administração do senhor Trump, ele desarma essas bombas. Elas não procedem a implodir e elas são deterioradas, não servem para nada. E claro, todos eles estão desesperados e todos eles pensando de que a Assembleia dos Estados Unidos decretasse a falência da administração Bush. Os democratas sobreviventes, ao ver que já está tudo perdido na administração Bush, na administração Obama, na administração Biden, votaram a favor da administração Trump, alegando que estão junto à sua logística, como também a Nasdaq, o BlackRock, estabeleceu que está a serviço da administração Trump, também todos os bancos. E aqui no Brasil, todos os bancos que manipularam erário da USAID já estão com o seu dinheiro confiscado, como também corretoras de valores. Todos estão já confiscados. E isto tudo já foi feito. E a qualquer momento, ao amanhecer, o amanhecer da transferência de capital, eles não vão conseguir transferir capital nenhum para nenhum lugar onde o dia já amanheceu. Então, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro internacional, no cargo corregedor-geral, na investigação de 196 países no reduto do crime da ONU, onde todos já sabem que eles vão ser arguidos e já têm todas as suas contas bancárias, seu dinheiro confiscado. Não há como utilizar o dinheiro da USAID e de 17 administrações de governo. Tudo vai ser processado pela inteligência artificial, em que não é necessário funcionário público. Não há porquê você gastar dinheiro com ladrões que querem tumultuar. E todo aquele que quiser se juntar a esses dois juízes corruptos terão
o seu dinheiro de 8 meses de salário confiscado. Ou seja, não vão receber nada e ainda vão ser levados ao cárcere. E todos os seus bens confiscados. Casa, carro, roupa, joias, tudo que for de valor será confiscado deles, da família e dos seus filhos. Porque é assim que procede o fisco americano. Então aqui, a China, já descontente com o Chile, está mandando tropas para tomar o continente do Chile e querer colocar tropas para combater as fronteiras do Brasil, querer combater a Argentina, querer combater ou se estabelecer com a Bolívia, com o Uruguai, com o Peru do narcotráfico, com o Equador, que todos eles fugiram para a selva das terras outorgadas pelo Maduro, que já está em vigor pelo Diário Oficial da Venezuela. Todo mundo vai ser deportado, principalmente os âncoras da TV Globo, da Globo News, que se encontram em território americano. O Guga Chakra e também a Lourinha, que ela tem o green card, eles têm o green card, já tem o green card cassado. Todos estão à própria sorte por confabular e aceitar pagamento de roubo qualificado praticado pela administração Bush, administração Obama e a administração Biden. Isto tudo posto ao Supremo Tribunal Federal por relatórios, e eles estão acompanhando todos os estados confederados, porque é uma confederação, são países que fazem parte dos Estados Unidos da América, onde todos eles estão sendo levados ao cárcere. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, Oscar Aníbal Chiappano, @gmail.com, Mercado Pago. É a plataforma. Ou seja, Oscar Aníbal Chiappano, @gmail.com. Essa é a chave Pix. O banco Mercado Pago. Meu CPF, 510 466 447 34, é a minha chave Pix. E o banco Mercado Pago. Se você puder me ajudar, por favor, me ajude. Eu tenho que pagar o meu telefone celular, que vai vencer, já venceu um mês, está em atraso, e vai vencer o outro, então eu tenho que pagar pelo menos um mês. Então eu estou com R$200 na conta. Eu preciso, por favor, que vocês me ajudem, porque é 400 e poucos reais, porque tem que ter muitos recursos, para que eles não, na sua pretensão de interditar o Facebook, interditar a plataforma a qual eu estou autorizado pelo Supremo Tribunal, da Suprema Corte dos Estados Unidos, a fazer o relatório aos generais em campo encarregados da captura dos membros do Foro de São Paulo. Não tem democracia para narcoterroristas, porque eles não procedem com democracia. Eles são genocidas assassinos, que procederam a trucidar judeus na comemoração do Tratado de Abraão. E quem pagou foi esse impostor Moacir, que ocupa o óbito do Luiz Inácio Lula da Silva. Óbito Luiz Inácio Lula da Silva, e não pode sair da China. Maiores informações, entraremos em contato. Mandamos matérias para os youtubers. Por favor, viralize isto. Então o senhor Trump
ele falou: o senhor Vladimir Putin foi ludibriado, foi roubado em todo o seu capital, em todos os países da Europa, em que ele tinha dinheiro e abundância para estabelecer a sua máfia, que ele é mafioso, ele é líder do cartel da Rússia, e ele coloca lá os seus protegidos. Todos compram time de futebol, compram iates, compram aviões, tudo igual. De quem? Do traveco que se divorciou, né? Enfim, tá tudo já visto. E este ucraniano, que é um humorista, corre sério perigo de ser exterminado pelos próprios ucranianos. Não tem como fazer frente. A Polônia já está querendo entrar em acordo com a Rússia para evitar, e não quer papo com a França, com a comunidade europeia. Cada um por si, cada um segura a sua merda. Viralize isto o máximo possível. Gratidão. E todos vocês que podem me ajudar, em nome de Arusho Ahom Merushihaim. Quando você chama ele, ele fala: que queres que eu te faça, Oscar? Por favor, Arusho Ahom Merushihaim, abençoa todo aquele que me manda R$2,50, que me manda R$200, que me manda R$10, R$5, porque é tudo que eles têm. Por favor, abençoa, para que eles sejam prósperos, para que eles tenham saúde, para que eles tenham alimento, para que eles sejam protegidos por você, meu Pai. Gratidão a todos os brasileiros, porque eu só recebo do Brasil, não recebo de nenhum governo. Gratidão. Fiquem com Arusho Ahom Merushihaim. As fotos íntimas de Marcela Temer que tornaram Alexandre de Moraes ministro do STF. Na tarde do dia 15 de abril de 2016, chegou ao e-mail do então secretário de Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes, um documento afirmando que o e-mail marcelatemer@terra.com.br havia sido hackeado e que aquilo merecia um foco especial das polícias do Estado. Em poucas horas, o secretário Moraes já havia mobilizado uma equipe de 33 policiais para investigar o caso. Logo, eles descobriram que, além do e-mail, a conta da Apple e todos os conteúdos do celular da esposa do presidente Michel Temer também haviam sido roubados. Pior, os invasores tinham obtido diversas fotos íntimas da então primeira-dama que estavam naquele aparelho. Marcela chegou a receber uma proposta dos hackers, pagar R$300 mil para que nenhum dos conteúdos fosse divulgado para a imprensa. Com o mega aparato da Polícia de São Paulo mobilizado, o hacker foi preso em menos de um mês e o então presidente... O governo Trump acaba de expulsar o embaixador da África do Sul dos Estados Unidos. Marco Rubio, secretário de Estado, disse que ele não é mais bem-vindo. O motivo? Razoou, criticou Trump e disse que o movimento MAGA é uma resposta ao crescimento de minorias nos Estados Unidos. Trump não deixou barato. Cortou assistência à África do Sul e acusou o país de discriminar brancos. O governo sul-africano chamou a decisão de lamentável. Mas e você? O que acha? Trump fez certo ou exageró? Comente aquí. Nos han estafado a todos. Desde que tengo memoria, mucha gente con la que he trabajado en ámbitos corporativos, económicos, tanto públicos como privados, repetían siempre el mismo mantra. La economía avanza gracias al crédito y a la confianza en nuestros gobiernos y bancos centrales. Pero hoy, con perspectiva, sabemos que eso es un camelo. Nos han estafado y lo único que es cierto es que nos están empobreciendo. Están llenándolo todo de un dinero que se disuelve porque no vale nada. Quédate porque vamos a descifrar la trampa en la que nos han metido y cómo podemos salir de ella, si es posible. Los que nos dirigen procuran, maquillando datos, que no te enteres y que pienses que ganas más, tienes más y eres clase media, cuando en realidad ganas menos, tienes menos y ni por asomo eres clase media. Han licuado tu riqueza. No te vayas, que lo de hoy
también te interesa. Para entender la dimensión del robo al que hemos sido sometidos, te invito a ver este fragmento de un congresista explicando qué es la impresión del dinero. This is what happens when you have a quantity of something and then you add more to it. This is dilution. The principle is so simple that a child can understand. And you can create this little science project at home. Sorry, you can have your tea back. Okay. But the principle is called dilution. And when you print $5 trillion and you put it into the economy, you have diluted the value of the money. So for instance, if you had a minimum wage at some amount, and somebody was making minimum wage, and they were still making minimum wage after this money was printed, they actually are making considerably less in terms of real dollars. It's dilution. So the $5 trillion that we printed, I would argue, is the primary source of inflation. You know, we can say, well, eggs went up because feed went up, fuel went up because there's a war in Ukraine. You can find a lot of excuses for various different industries. But what is the probability that every price went up all at the same time? You can't blame them on specific supply chain problems. The thing how do you explain the global? Yes, I'm glad you asked me that, Professor Raskin. Because they did the same thing in Europe. They did this everywhere. They printed their own equivalents of the Federal Reserve and Treasuries, created their own money out of thin air. Mm-hmm. It may be the only thing that saved our dollar is that everybody else did the same thing to their currency. And so the question is, right now we're coming up on the debt limit. Why isn't anybody proposing to print more money? Why aren't the economists proposing to print more money? Because it is poison. When you print money, it is poison to our economy. And it is... Tremendo, ¿eh? Pues basta con contemplar el recorrido histórico del oro frente a las monedas fiduciarias para experimentar una sacudida. En 1971 la onza de oro cotizaba $35. Hoy roza los 2.700. Incluso podría superar los 3.000 en breve. Este salto no es una simple curiosidad financiera, sino la señal inequívoca de que algo fundamental falla en el entramado monetario, edificado tras Bretton Woods, donde el dólar asumió el rol de principal referencia para el comercio y para las finanzas mundiales. Muchos analistas despachan esta cuestión argumentando que el oro sube, sí, pero al final todo se corrige. Pues aún así, el mercado lleva más de 50 años corrigiendo esa disonancia y lo hace de forma consistente. Si uno hubiera comprado oro en 1971 y lo retuviera hasta hoy, habría obtenido un rendimiento promedio de un 10% anual, lo que iguala, y en ocasiones supera, el retorno histórico del Standard & Poor's 500, el S&P 500, el índice más representativo de la bolsa estadounidense. ¿Y por qué sucede esto? Porque un metal que se extrae a cuentagotas sigue revalorizándose en un mercado supuestamente moderno y respaldado por complejos instrumentos financieros. Pues la explicación, aunque es molesta para algunos, es el esqueleto de un sistema monetario llamado generar inflación y pérdida de poder adquisitivo, sobre todo de quienes confían en las monedas fiat, dólares, euros, pesos, da igual. La razón es sencilla, porque los gobiernos, a través de sus bancos centrales, lo que hacen es inyectar dinero en la economía para cubrir déficits crecientes y rescatar siempre a sectores ineficientes. Y esa oferta de dinero, al no estar anclada a un bien físico limitado como pasaba en 1971 con el oro, se expande sin freno y degrada el valor y castiga el ahorro. En 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial aún no había concluido, se sentaron las bases del sistema monetario de posguerra en la conferencia de Bretton Woods, como te decía. Allí se acordó que el dólar estaría respaldado por el oro y, a su vez, el resto de países anclarían sus monedas a la divisa estadounidense. Así todo parecía ordenado, hasta que en 1971 el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, decidió suspender esa convertibilidad del dólar en oro. ¿El resultado? Pues un cheque en blanco para imprimir dólares sin que existiera un respaldo real ni un mañana. A partir de ese momento, la demanda de oro como valor refugio se disparó y su precio comenzó a capturar la desconfianza que crecía al ritmo de las prensas de billetes.
imprenta, se entiende. Pese a las intervenciones y acuerdos políticos, pues el mercado fue tomando nota de que el dólar ya no representaba el mismo estándar de fortaleza, y mucho menos las demás monedas que derivaban de él. Con cada nuevo ciclo de crisis, como las dos grandes crisis del petróleo de los años 70 o incluso la crisis financiera global de 2008, el apetito por el oro volvió a renacer, y lejos de tratarse de una reliquia arcaica, como algunos dicen, algunos de tipo ortodoxo, dicen que es el oro, pues el oro se comporta como un termómetro, desde mi punto de vista, que mide la salud de nuestros billetes. Y hoy estoy utilizando el oro porque es un buen termómetro que señala la fiebre alta que tiene nuestra economía. El oro, y desde otra óptica también Bitcoin, son muestra de que el sistema está roto en el mejor de los casos, o pendiente de explotar en el peor. O viceversa, yo qué sé. La política monetaria expansiva, llevada al extremo tras la crisis de 2008 y vuelta a repetir en 2020 con la pandemia, no ha hecho más que confirmar que los gobiernos se sienten cómodos emitiendo sin restricciones. Cada vez que se habla de reducir la masa monetaria, seguro que lo has escuchado, lo que los bancos centrales llaman endurecimiento cuantitativo o subida de tipos de interés, en realidad, el mercado lo que hace es tambalearse, el crecimiento se frena y los políticos de turno reaccionan con miedo a ser castigados en las urnas. Así que, de nuevo, la solución rápida es volver a abrir el grifo de la liquidez, aunque ello agrave aún más la distorsión de todo. En palabras sencillas, es como querer curar la resaca con más alcohol. Te calma un rato, pero estás más borracho. Según la World Economic Council, la cantidad total de oro extraído en la historia ronda 200.000 toneladas métricas y se estima que solo quedan 50.000 para ser extraídas. Esas cifras lo que confirman es la limitación de la oferta y por eso refuerza el papel de algo, en este caso un metal, como un activo escaso. Y ten en cuenta que eso es fundamental, porque digamos que Bitcoin se parece un poquito en eso. El límite técnico de emisión lo hace escaso y refuerza su papel como reserva de valor. Pero hoy no quiero hablar de criptomonedas, aunque es cierto que Bitcoin sigue siendo un activo joven, volátil, más sujeto al apetito especulativo que a la estabilidad propia de un bien escaso, está reconocido como reserva de valor, aunque a mí me gusta más por el propósito descentralizado que se le supone, pero como te digo, hoy no quiero hablar de todo ello. Quiero hablarte del robo, el robo sistemático al que nos tienen sometidos. En la actualidad hay algo que es absolutamente imbatible para demostrarlo. El sistema fiat, al carecer de un ancla real, es presa fácil de los políticos que buscan perpetuarse mediante políticas populistas de corto plazo. Para sostener el crecimiento se generan déficits que a su vez se financian con más emisión monetaria. Una vez inyectado el dinero, la inflación tiende a repuntar y los salarios rara vez se ajustan. Es imposible hacerlo a esa velocidad de forma inmediata. Así que el que sufre es el ciudadano de a pie, cuyo ahorro pierde poder de compra. Y esto, lejos de ser coyuntural, se ha convertido en una constante, que con matices se repite en todas las economías desarrolladas, desde la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, los bancos centrales de cualquier otra economía, incluso las emergentes y así todo. Cuando la inflación aprieta, la respuesta habitual consiste en subir los tipos de interés para encarecer el crédito y frenar la demanda. Pero este recurso tiene límites, especialmente si la deuda pública y la privada es tan alta que incluso un ligero incremento de los tipos, y ha pasado, puede desatar impagos en cadena y cierres de empresas que podrían ser zombies y que han sido sobrevivientes o supervivientes gracias a los estímulos. El espectro de la estanflación, ese escenario de bajo crecimiento o recesión combinado con precios al alza, que ya se está sintiendo en algunos países europeos, donde el crecimiento se estanca, Alemania, Francia, y la inflación permanece por encima de los objetivos oficiales, es una evidencia. Hay otros que aún no lo vivimos, gracias al dopaje, que surte efecto, mucho gasto público, un sector que ocupa a mucha gente con bajos salarios, pero bueno, ese es otro tema que ya lo trataré más adelante. Ahora volvamos. Si queremos entender el efecto de la impresión de dinero sobre la economía, podemos recurrir a la siguiente metáfora. Imaginemos que la sociedad es un gran estanque y el dinero el agua que lo mantiene lleno. Cuando los bancos centrales imprimen billetes, es como si un montón de agua extra se vertiera de golpe en el estanque. Al principio, la sensación es de abundancia y que todos se sientan felices, como si ahora hubiera más posibilidades de prosperar. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese agua adicional se estanca y provoca desequilibrios en todo el ecosistema. La fauna, la flora, es decir, consumidores, empresas, todos se acostumbran a un nivel de agua anormal que no es sostenible sin seguir llenando siempre ese estanque de forma artificial. Cuando se pretende drenar el exceso,
porque es perjudicial, las tensiones afloran y la inestabilidad se hace evidente, ya sea en el nivel de precios, en la deuda, en la actividad productiva o en el agüita que se desperdicia por todos lados. Y así se perpetúa un círculo vicioso del que parece muy difícil poder escapar. La posibilidad de que Europa e incluso la propia Unión Europea, como unión económica, acabe fragmentada no es una fantasía de conspiraciones, sino es una opción. Además, si la deuda y la disparidad económica entre los países miembros se tensan, pues a ver cómo lo van a solucionar. Desde hace años se habla de mutualizar la deuda o de rescatar a los socios con mayores dificultades financieras. Esas soluciones, en última instancia, se basan, según ellos, en un principio que ya conocemos: imprimir dinero y garantizarlo a través de pasivos bancarios y de los países. Tarde o temprano la política se enfrenta con una realidad. Si la mitad de la población empieza a sufrir un deterioro acelerado de su nivel de vida y las economías no generan suficientes puestos de trabajo productivos, la fractura social y económica resultará inevitable. Es cuestión de tiempo, años, posiblemente, pero llegará. La pregunta es si producirá un verdadero cambio todo esto. Un cambio de paradigma, si alguien se dará cuenta, si tomaremos decisiones. ¿Se corregirá de forma ordenada el exceso de deuda y liquidez? ¿O esperaremos a una crisis sistémica que fuerce a cambios drásticos como le pasó a Argentina? Nadie puede adivinar con precisión el cuándo ni el cómo, pero la historia nos dice que los ciclos de endeudamiento infinito nunca acaban bien. Y estamos en ello, ¿eh? Y cuando se desmoronan, a menudo, lo que pasa es que dan paso a un sistema monetario nuevo, la historia nos lo explica, a acuerdos políticos radicales y en ocasiones incluso a fracturas geopolíticas, eso que dicen que aquí no puede pasar. Puede que el sistema actual aguante unos años más, sorteando la crisis a base de imprimir más billetes, recortar tipos, subirlos cuando el monstruo de la inflación se asome, pero la partida no puede durar indefinidamente. Mientras llega ese día, hay que buscar activos que te protejan. Eso no estaría de más. Te he hablado de un par. Ojalá sepamos aprovechar esta coyuntura para replantear un nuevo sistema monetario más sensato, menos dependiente de la imprenta y que no condene a futuras generaciones a sostener deudas impagables que no tomaron ellos. Y ojalá recordemos que si algo han demostrado estos últimos 50 años es que la búsqueda de anclas sólidas continúa tan vigente como siempre. Ver cómo gobiernos, como el de mi país, insisten en la deuda, la impresión de dinero no vinculado a la producción, el déficit, el gasto público, todo ello para sostener unas métricas y cifras económicas que se puedan vender en sus eventos de domingo. En realidad, todo eso asusta. El empobrecimiento es algo que sucede despacio, pero un día te levantas y no tienes nada más que impuestos, servicios precarios y un poder adquisitivo que te condena a eso que yo llamo microburguesía low cost. Te pongo un ejemplo que demuestra cómo nadie está mirando por ti, sino todo lo contrario. Su visión es la semana que viene, el próximo Congreso, poco más. El compromiso que tiene el Estado español, por ejemplo, en términos de pago de jubilaciones alcanza el 500% del PIB, es decir, 6 billones de euros. El ahorro privado para pensiones en España es inexistente, prácticamente inexistente, a diferencia de otros países como Dinamarca, Holanda, Austria, por supuesto, donde la parte privada es muy elevada y alivia la presión sobre el sistema público. Y recuerda que la esperanza de vida aquí ronda los 80 años en hombres y 84 en mujeres. Junto con la generación de los baby boom, los que ahora tenemos entre 50 y 59, que llegará a la jubilación en el 2032, pues ya me dirás lo que va a implicar sobre la presión en las arcas públicas, que se va a incrementar de forma brutal. Adivina cómo lo piensan arreglar de momento. Exacto. Vivimos en un mundo abonado a la tinta, vamos, seguimos. Lo que está pasando en Venezuela ya no es un problema de dictadura y corrupción. Ahora el régimen.com/Ricardo lo dice, únete a la comunidad y apoya este proyecto periodístico independiente. Bien. Arrancamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el cierre de las operaciones de Chevron en Venezuela, fijando como fecha el 3 de abril, límite para que la empresa cese por completo sus actividades en el país sudamericano. Esta decisión forma parte de la estrategia de su administración para aumentar la presión sobre Nicolás Maduro, cortando una de las principales fuentes de ingreso en dólares del régimen. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que la petrolera estadounidense ya no podrá continuar bombeando ni comercializando crudo venezolano, una medida que podría acelerar el colapso económico de la dictadura en Venezuela. La medida de Trump no
se limita a Chevron. Según reportes del medio Bloomberg, la Casa Blanca también revocará las licencias de operaciones de otras compañías extranjeras que hasta ahora han trabajado en Venezuela bajo permisos especiales otorgados durante la administración Biden. Entre las empresas afectadas se encuentra la francesa Establecimientos Maurel & Prompt S.A., que tiene presencia en el sector petrolero venezolano, y una empresa de asfalto dirigida por el magnate Harry Sargent, un influyente lobista republicano que paradójicamente ha presionado en el pasado por acuerdos entre Washington y Caracas. La nueva política de sanciones de Estados Unidos también podría afectar a otras compañías extranjeras como la italiana Eni S.p.A. y la española Repsol, que han mantenido operaciones en Venezuela gracias a licencias específicas otorgadas por el Departamento del Tesoro bajo la administración de Joe Biden. Si el gobierno de Trump decide ampliar las restricciones, estas compañías enfrentarían el riesgo de sanciones secundarias si continúan sus actividades en el país. La economía de Venezuela depende en gran medida del petróleo y la salida de Chevron representa un golpe significativo para las finanzas del régimen de Nicolás Maduro. En 2023 y 2024, las operaciones conjuntas entre Chevron y PDVSA representaron hasta una cuarta parte de los ingresos petroleros del país, según estimaciones hechas por la consultora Ecoanalítica. Sin esta fuente de ingresos, el Observatorio Venezolano de Finanzas estima que la economía venezolana podría contraerse hasta un 7.5% en 2025. El impacto de estas sanciones no solo afectaría a Venezuela, sino que también podría repercutir en el mercado petrolero global. Chevron ya está buscando alternativas para reemplazar el crudo venezolano con suministros de México, Brasil y Medio Oriente, según declaraciones de su presidente de Downstream. Estoy hablando de Andy Walls en la conferencia CERAWeek, la cual se llevó a cabo aquí en Estados Unidos del 10 al 14 de marzo en Houston, Texas. A nivel interno, la abrupta salida de Chevron podría hacer que la producción de PDVSA colapse aún más rápido. La estatal petrolera venezolana se encuentra en ruinas tras años de corrupción, falta de inversión y sanciones internacionales. Sin los recursos técnicos y financieros que aportaban Chevron, PDVSA enfrentará serias dificultades para mantener los niveles actuales de producción que rondan alrededor de los 900.000 barriles diarios, según el nuevo Herald. Esta cifra sigue siendo muy inferior a los 3.2 millones de barriles diarios que producía antes de la política de nacionalización de Hugo Chávez. Las operaciones conjuntas entre Chevron y PDVSA han aportado hasta una cuarta parte de los ingresos totales del régimen en 2023 y 2024, lo que evidencia su papel clave en la sostenibilidad financiera de la dictadura. Las empresas contratistas de Chevron en Venezuela todavía no han recibido órdenes de detener sus operaciones, lo que ha generado incertidumbre sobre el nivel de cumplimiento de la medida. Según un reportaje del medio Bloomberg, varias compañías de servicios locales que trabajan con las empresas conjuntas de Chevron y PDVSA han continuado operando con normalidad. Sin embargo, no han recibido indicaciones formales de cierre. Esto sugiere que Chevron aún podría estar negociando una posible prórroga o un acuerdo alternativo con la administración de Trump, aunque, para ser honestos, hasta el momento, la posición oficial de la Casa Blanca es mantener el cierre definitivo. El cierre de Chevron también está acompañado de una ofensiva política y diplomática más amplia contra el chavismo. En este contexto, figuras clave de su administración como el secretario de Estado Marco Rubio han dejado claro que todas las licencias petroleras aprobadas durante la administración Biden serán revocadas y que el objetivo es cortar completamente el acceso del régimen de Maduro a ingresos en dólares. Ante el inminente retiro de Chevron, el régimen de Maduro ha intentado proyectar confianza asegurando que hay inversionistas extranjeros interesados en sustituir a la empresa estadounidense. Funcionarios chavistas han señalado que el sector energético venezolano sigue siendo atractivo para compañías de Rusia, China y otros países aliados. Sin embargo, las alternativas de Maduro para sustituir a Chevron son inciertas, debido a las sanciones internacionales y a la percepción de riesgo asociada al entorno político y económico que vive Venezuela. La estrategia de la administración de Trump parece estar dirigida a asfixiar financieramente al régimen de Nicolás Maduro, obligándolo a buscar negociaciones o concesiones políticas. Sin embargo, la gran incógnita es si esta política de máxima presión
logrará sus objetivos o si por el contrario, Maduro encontrará nuevas formas de evadir las sanciones y sostenerse en el poder. Aquí hay algo más grande en juego. No se trata solo de sanciones o de la salida de empresas extranjeras de Venezuela. La administración Trump está desplegando una ofensiva contra el crimen organizado que salpica directamente a los altos mandos del chavismo. El cártel de los Soles está en la mira del FBI y podría enfrentar el mismo destino que Tren de Aragua, ya declarado como una organización terrorista. ¿Hasta dónde llegará esta operación? ¿Quiénes son las figuras clave que están en la mira de la justicia estadounidense? Vamos a verlo. Ya sé que están pendientes por saber la implicación del régimen con el tema del cártel de los soles y lo que está haciendo Estados Unidos en estos momentos, y ya vamos a hablar del tema. Pero antes, ¿sabías que solo en febrero de 2025, solo mi podcast de migración, Ricardo lo dice, Migrando, en total llegó a más de 500.000 de visualizaciones? Así es, y es que esta es una oportunidad para que tu empresa, organización o marca llegue a miles de personas aquí en los Estados Unidos, mientras que apoyas este proyecto periodístico independiente que toca el tema de inmigración de venezolanos, principalmente, y de hispanos en Estados Unidos. Así que tú puedes ser anunciante de Ricardo lo dice Migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos, llegando a los principales mercados venezolanos y latinos como Florida, Texas, Nueva York, Illinois y más. Si me escribes a ricardolodice@gmail.com con el asunto promo patrocinio, vas a tener un 20% de descuento en el primer mes de tu primera pauta publicitaria con un contrato mínimo de 3 meses. Hablemos de cómo podemos trabajar juntos hoy. La administración de Donald Trump está intensificando su ofensiva contra las redes de narcotráfico vinculadas al régimen de Nicolás Maduro, con el cártel de los Soles como uno de los principales objetivos de las autoridades estadounidenses. Y es que según un artículo de The New York Post, el FBI ha aumentado sus operaciones para desmantelar las estructuras financieras y logísticas de esta organización criminal que presuntamente involucra a altos mandos militares y funcionarios del chavismo. El informe indica que la prioridad del FBI es desmantelar por completo el sistema financiero y organizativo del cártel de los Soles, en un esfuerzo similar al que llevó la designación del Tren de Aragua como organización terrorista. El cártel de los Soles ha sido señalado en múltiples ocasiones por el gobierno de Estados Unidos como una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, con la supuesta participación de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros funcionarios de la dictadura de Venezuela. Actualmente la recompensa por ofrecer información que lleve a la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello es de $25 millones por cada uno, mientras que se ofrece $15 millones por Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen. Entre los implicados en esta red también se encuentra Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia del chavismo, quien enfrenta un juicio aquí en Nueva York por cargos de narcoterrorismo. Conocido como el Pollo Carvajal, fue uno de los altos funcionarios de inteligencia de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, y la justicia estadounidense lo señala como un operador clave del cártel de los Soles. Según la acusación formal presentada en un tribunal de Nueva York, Carvajal habría utilizado su cargo para facilitar el envío de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, coordinando rutas de tráfico y protegiendo a narcotraficantes con la ayuda de las fuerzas de seguridad venezolanas. Su captura no fue inmediata. Tras ser destituido de su cargo y distanciarse del régimen en 2019, huyó a España, donde ingresó con una identidad falsa y permaneció prófugo. Más de un año antes de ser arrestado en 2021 en Madrid. En 2023 fue finalmente extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta un juicio en el que su defensa ha intentado alegar inmunidad soberana para evitar la condena. Sin embargo, la Fiscalía lo acusa de haber sido uno de los arquitectos de una conspiración para inundar el mercado estadounidense de cocaína y generar estragos en la sociedad textualmente. Eso es lo que estarían
argumentando, utilizando el narcotráfico como un arma geopolítica del régimen chavista. Su juicio está programado, por cierto, para comenzar el 30 de junio de este año en Nueva York, y de ser declarado culpable podría enfrentar cadena perpetua en Estados Unidos. Otra figura que presuntamente ha sido vinculada con el cartel de los soles es Rafael Quero Silva, quien fue capturado en Estados Unidos y que igualmente se encuentra en espera de un juicio. Fue capturado, por cierto, por autoridades o por efectivos de migración del ICE. Según denuncias de activistas y defensores de derechos humanos, Quero Silva podría formar parte de la estructura del poder de la dictadura venezolana. En una entrevista exclusiva que le hice a víctimas de este personaje, entre quienes se encuentran Andrés Colmenares, además miembro fundador de la organización, a la Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz, mejor conocida como FUNPAZ. También estuvo allí Carlos Dubront, víctima también de Quero Silva. Él y también Andrés Colmenares, ambos señalaron a Silva como posible parte del cártel de los soles. Colmenares dijo que no es una coincidencia que Quero Silva haya terminado en Florida, considerando que tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del chavismo están señalados por la justicia estadounidense por sus vínculos con el narcotráfico. ¿Tú vinculas a Quero Silva con el cartel de los soles? No tengo la menor duda. Es que es una matemática simple, es una matemática simple. O sea, Estados Unidos está pidiendo 25 millones de dólares por Diosdado Cabello, por Nicolás Maduro y otra cantidad por el ministro de la Defensa, por Padrino López. ¿Y de quién recibía órdenes directas en ese momento Quero Silva? Entonces, es una matemática simple que tenemos que sacar. ¿Entiendes? Quero Silva contestaba el teléfono y era directamente con Caracas. Ministro de Interior y Justicia, ministro de la Defensa, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Aparte que Quero Silva pertenecía a un organismo militar que es parte del cartel de los soles, que es la Guardia Nacional. Y no podemos decir que Quero Silva era él era un subteniente, él era un sargento, no, él era un comandante que tenía a su mando un comando en cierta región en Venezuela, que en ese momento era protagonista de las protestas que estaban haciendo en ese momento por la coyuntura política. Claro. Entonces, ¿tú crees que y disculpa que te interrumpa, y es ahí donde nosotros denunciamos la impunidad que tiene este personaje en este país, que tiene casi 8 años en este país, siendo una persona miembro del cartel de los soles? Porque no solamente es la violación de los derechos humanos, es la vinculación que tiene esta persona con este grupo, con este cartel. Sí, siendo así, ¿tú crees que esta detención es instrumental, es crítica en el avance de las investigaciones, no solo en las violaciones de los derechos humanos, como en tu caso, o los crímenes de lesa humanidad que no prescriben, eso lo sabemos, sino además de eso, en cuanto a un avance en esta investigación? Porque la cabeza de Maduro, la cabeza de Diosdado y la cabeza de Padrino López están pedidas por narcotráfico. ¿Tú crees que esto puede ser un avance importante si Quero Silva se propone pues colaborar, ¿no?, en este sentido? Sin duda, es que sin duda, mira, o sea, estamos en presencia de un momento histórico, no solamente para el exilio venezolano ni para la diáspora, es para también los Estados Unidos. Recordemos que recientemente el Tren de Aragua fue denominado como un grupo terrorista. ¿Por qué se denomina un grupo terrorista? Porque, lamentándolo mucho, células de este tren entraron a los Estados Unidos de manera irregular, violentaron la confianza de este país y estuvieron aquí. Es una realidad. Mataron personas, han traficado con drogas, han traficado con personas, prostitución, todo, etc. También es una realidad que el cartel de los soles entró a los Estados Unidos y uno de sus representantes fue Quero Silva, y por más de 8 años. Hizo lo mismo que hicieron los delincuentes del Tren de Aragua. Lo único que se estuvo bajo un perfil hasta que muy imbécilmente salió de extra en una novela, ¿entiendes? Pero sí vulneró la seguridad. Aparte de eso, quiso o pretendió o lo hizo en cierto punto el sistema judicial de este país. El sistema de justicia lo utilizó a su favor. Se favoreció, vivió, tiene un social security, tiene un permiso de trabajo. ¿Sí me entiendes? Hizo fraude con una aplicación de asilo, donde una de las preguntas muy claras de la aplicación de asilo es: ¿ha usted perseguido a una persona mientras usted estuvo en su país? ¿Y quién más perseguidor que este hombre? Bueno, yo
yo he dicho en estos últimos días donde, como si se quiere, está en la ola de la información el caso de Quero Silva, que no, yo creo que no es una coincidencia que esté en la Florida. Hay que entender que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y otros personajes están siendo señalados y tienen precios por su captura, por ser quienes dirigen el cartel de los soles. Quero Silva es una ficha importante de la dictadura venezolana, y a mí particularmente no me sorprendería nada que Quero Silva sea parte del cartel de los soles en Estados Unidos, o incluso haya estado comprometido en la dirección y entrenamiento del Tren de Aragua que hace vida en Estados Unidos. Creo que no es ni siquiera una exageración. Yo procuro serlo bastante pragmático, porque estamos hablando de que estamos denunciando a un cartel internacional, a un régimen que trabaja en base a la tortura, a la extorsión, al narcotráfico, que son delincuentes que están en el poder, y es bastante delicado. Pero entonces, yo creo que más que paradójico, creo que van cuadrando las cuentas como para entender que estaba en Florida, que es uno de los centros de recepción de droga de América, de Colombia y de Venezuela, pasando por México, por supuesto. Según The New York Post, la estrategia de la administración Trump busca desmantelar las estructuras financieras de estos grupos con un enfoque similar al utilizado para erradicar a ISIS. Una fuente del FBI aseguró al medio que esta ofensiva está, cito, en modo acelerado, y es un pilar clave de la política de seguridad nacional de Trump, que busca, cito, cerrar la frontera, expulsar a los criminales, frenar el flujo de drogas y asegurarse de que no regresen. Cierro cita. Aunque el Cártel de los Soles aún no ha sido catalogado como organización terrorista, la administración republicana ya ha designado como tal a otros grupos del crimen organizado en América Latina, como por ejemplo el Tren de Aragua. El impacto mediático de estas investigaciones ha generado respuestas dentro del régimen chavista. Diosdado Cabello, el número 2 del régimen, acusó a The New York Post de publicar propaganda financiada, textualmente lo dijo, para atacar a Venezuela. En su programa Con el Mazo Dando, Cabello afirmó que estos artículos forman parte de una campaña de guerra mediática, según él, impulsada por Washington para justificar nuevas sanciones contra la dictadura. Cabello también vinculó a las empresas petroleras extranjeras con esta presunta operación mediática, aunque no presentó pruebas concretas. El caso del Cártel de los Soles ha tomado un giro aún más crítico luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos designara al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera en febrero de 2025. Esta clasificación, que conlleva sanciones económicas y mayores herramientas para la persecución internacional del grupo, podría aplicarse en el futuro al Cártel de los Soles, según fuentes del FBI citadas por The New York Post. El Tren de Aragua ha extendido su presencia a varios países, incluyendo, por supuesto, Estados Unidos, donde ha sido vinculada con robos, tráfico de personas y narcotráfico en ciudades como Nueva York y Miami. Un alto funcionario del FBI advirtió que esta nueva estrategia de la administración Trump busca atacar directamente las estructuras de financiamiento de estas organizaciones y cortar su acceso a los mercados internacionales. Cito: cualquiera que tenga dólares ensangrentados en el bolsillo debería estar preocupado. Cierro cita, afirmó la fuente. En el marco de esta estrategia, el gobierno de Donald Trump ha intensificado la cooperación con países aliados en América Latina para desmantelar redes criminales transnacionales. En febrero de 2025, Estados Unidos logró la extradición de 29 miembros de cárteles mexicanos como parte de una ofensiva coordinada con el gobierno de México. Estas acciones sugieren un patrón de operaciones dirigidas a atacar la infraestructura financiera del crimen organizado en la región, lo que podría incluir medidas adicionales contra funcionarios chavistas vinculados al narcotráfico. El presidente Donald Trump ha reiterado en distintas oportunidades su intención de destruir completamente las redes criminales que operan en América Latina. Su administración ha utilizado la lucha contra el narcotráfico como un pilar fundamental de su política exterior, aunque, como ya sabemos, con mucha controversia por la criminalización a los migrantes indocumentados, particularmente a los venezolanos, e incluso a aquellos con permisos de permanencia legal temporales que datan de la era Biden, que hacen vida en Estados Unidos, y también, por supuesto, el trato que se les ha dado a estos migrantes.
Hasta ahora hemos visto sanciones, bloqueos y condenas internacionales contra el chavismo, pero lo que está pasando en este momento es diferente. La estrategia de Trump no es presionar económicamente a Maduro, sino golpear el corazón financiero del régimen, el cártel de los soles. Con Chevron fuera y el FBI intensificando su ofensiva, el chavismo no solo pierde dólares, sino también protección internacional y un margen de maniobra. Si el cártel de los soles es catalogado como organización terrorista, las consecuencias podrían ser devastadoras para los operadores del régimen en el extranjero. ¿Está preparado el chavismo para enfrentar este nivel de persecución o será el colapso de su red criminal? Ya te voy a dar mis conclusiones al respecto. Pero antes, ¿sabías que solo en febrero de 2025, solo mi podcast de migración, Ricardo lo dice, Migrando, en total llegó a más de 500,000 de visualizaciones? Así es, y es que esta es una oportunidad para que tu empresa, organización o marca llegue a miles de personas aquí en los Estados Unidos, mientras que apoyas este proyecto periodístico independiente que toca el tema de inmigración de venezolanos, principalmente, y de hispanos en Estados Unidos. Así que tú puedes ser anunciante de Ricardo lo dice Migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos, llegando a los principales mercados venezolanos y latinos como Florida, Texas, Nueva York, Illinois y más. Si me escribes a ricardolodice@gmail.com con el asunto promo patrocinio, vas a tener un 20% de descuento en el primer mes de tu primera pauta publicitaria con un contrato mínimo de 3 meses. Hablemos de cómo podemos trabajar juntos hoy. El chavismo ha demostrado una es de cerrar, y es que Ricardo lo dice en vivo, ya está saliendo a partir de ya semanas atrás, pero quería recordarles todos los lunes a las 7 de la noche, hora este, Estados Unidos, y hora Venezuela, abordando temas cruciales sobre Venezuela y su impacto en la región. Además, Ricardo lo dice Migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos, se transmite de lunes a jueves. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa
e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.